Você já parou para pensar que talvez os primeiros 40 anos da sua vida não sejam realmente a sua vida? Que tudo o que você viveu até aqui foi só um ensaio? Carl Jung, um dos maiores pensadores do século XX, afirmava com todas as letras: a vida realmente começa aos 40. Até lá você está apenas fazendo pesquisas. Isso quebra tudo que aprendemos desde cedo, porque desde pequenos somos bombardeados com a ideia de que o auge da vida é a juventude, que é preciso conquistar tudo cedo, ter sucesso cedo, amar cedo, produzir cedo, se encontrar cedo. Mas e se isso for uma armadilha? E se a obsessão por viver tudo nos primeiros 30 anos for exatamente o motivo de tanto vazio, tanta ansiedade e tanta frustração? Pensa comigo, nos primeiros anos, a gente está apenas aprendendo a se adaptar, a agradar, a repetir comportamentos, a responder ao que esperam da gente. Construímos uma vida baseada no que os outros chamam de sucesso e raramente paramos para perguntar se isso realmente tem a ver com a gente. Vamos acumulando títulos, relacionamentos, objetos, seguidores, mas será que nos encontramos nesse processo? É aí que entra a provocação de Jung. Talvez você ainda não tenha começado a viver de verdade. E tudo bem, porque a virada vem. Ela sempre vem. E quando vem, parece uma crise, mas é um convite. A partir dos 40, as perguntas mudam. E quando as perguntas mudam, é porque algo muito maior está prestes a acontecer. Durante a primeira metade da vida, a gente aprende a vestir uma máscara, e o nome dela é persona. Jung descreveu a persona como a face social que apresentamos ao mundo. É aquela versão sua que agrada no trabalho, que se comporta diante da família, que se adapta ao que o ambiente espera. É funcional, é necessária. Mas é uma mentira, porque por trás da persona existem desejos reprimidos, impulsos sufocados, talentos ignorados e até dores que você nem sabe que carrega. A persona é útil para sobreviver, mas é limitada para viver. Quantas vezes você já disse sim, querendo dizer não? Quantas vezes você se manteve em silêncio para não decepcionar? Quantas decisões você tomou apenas para parecer certo e não para ser verdadeiro? Acontece que a persona é construída em cima de expectativas externas, e quanto mais a gente se afasta da nossa essência, mais a gente sente aquele incômodo que não sabe explicar. Por isso Jung dizia: tudo o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Ou seja, o que você esconde, uma hora te engole. E a vida vai te forçar a olhar para isso. É por isso que, ao redor dos 40, a persona começa a rachar. O que antes funcionava, para de funcionar. O que antes parecia certo, começa a parecer falso. Você percebe que está vivendo uma vida que não é sua e começa, pela primeira vez, a buscar quem você realmente é. Jung dizia que iluminar a própria sombra é o trabalho mais difícil e mais essencial da vida. A sombra não é o mal em si, mas tudo aquilo que você nega, rejeita ou reprime. São suas fraquezas, seus traumas, seus desejos inconfessáveis, sua raiva, sua inveja, seus medos, mas também suas potências esquecidas, sua criatividade reprimida, sua ousadia que foi sufocada. Tudo que não coube na persona foi parar na sombra. E por que isso importa? Porque o que você não reconhece em si mesmo começa a te controlar. Você já percebeu que algumas situações te fazem reagir de forma exagerada? Que certos tipos de pessoas te irritam ou despertam inveja sem motivo aparente? Isso é a sombra se projetando no outro. Aquilo que você esconde em si mesmo, você começa a ver e a odiar nos outros. É por isso que a segunda metade da vida, segundo Jung, é o momento de voltar o olhar para dentro. Não é sobre melhorar a imagem, é sobre integrar o que você sempre tentou esconder. Só assim você deixa de ser controlado por impulsos inconscientes e começa a viver de forma consciente. Você não se torna perfeito, você se torna inteiro. Jung
acreditava que o verdadeiro propósito da vida não é se adaptar, mas se tornar inteiro. E esse processo ele chamou de individuação. Enquanto na juventude buscamos pertencimento e reconhecimento social, na maturidade surge outro desejo, o de viver em harmonia com quem somos de verdade. Individuar-se é deixar de ser apenas um papel e se transformar em uma pessoa autêntica, consciente de suas luzes e sombras. É integrar os opostos, razão e emoção, persona e sombra, força e vulnerabilidade. Esse processo não é fácil. Envolve conflitos internos, perdas, rupturas. Mas é justamente aí que mora o crescimento. A individuação não é se isolar do mundo, mas encontrar um jeito de estar nele sem se trair. É descobrir que você pode mudar de caminho sem estar perdido, que pode abandonar velhos ideais sem fracassar, que pode ser você, mesmo que isso contrarie todas as expectativas. Esse é o trabalho da segunda metade da vida, abandonar as máscaras e encontrar a própria verdade. Na meia-idade começa a surgir algo que evitamos durante toda a juventude, a sombra. Jung define a sombra como o lado oculto da nossa personalidade. São os desejos reprimidos, as emoções indesejadas, os traços que não se encaixam na imagem de quem deveríamos ser. Durante a fase de construção da persona, a máscara social que usamos para agradar e nos encaixar, aprendemos a esconder tudo que poderia gerar rejeição. Mas o que é reprimido não desaparece. Ele espera, e na segunda metade da vida, começa a bater à porta. É por isso que muitas pessoas entram em crise. Elas não sabem lidar com o que a sombra começa a revelar. Surge a raiva contida, o medo escondido, a tristeza camuflada. Sentimentos que parecem vir do nada, mas que são resultado de anos de silêncio interno. Enfrentar a sombra não é se entregar ao caos. É reconhecer o que foi rejeitado para então integrá-lo de forma consciente. A sombra não é o inimigo. Ela é o espelho da nossa profundidade. Negá-la é viver pela metade. Enfrentá-la é dar um passo rumo à totalidade. Para Jung, o objetivo da segunda metade da vida não é a perfeição, é a inteireza. A individuação é o processo de integrar todas as partes da psique, a persona, a sombra, o inconsciente, os desejos, os medos e os potenciais esquecidos. É deixar de viver segundo os roteiros externos e passar a viver em alinhamento com a própria verdade interior. Isso não significa virar uma versão ideal de si mesmo. Significa aceitar tanto a luz quanto a escuridão. Reconhecer as falhas sem culpa, os dons sem arrogância. A verdadeira maturidade nasce quando percebemos que não somos só o que mostramos para o mundo, mas também tudo o que escondemos. Individuar-se é um processo, lento, profundo e por vezes doloroso, mas é também libertador. Jung não via isso como um luxo espiritual, mas como uma necessidade psíquica. Quem não se individua, vive dividido. Quem se individua, encontra paz, não por ser perfeito, mas por ser completo. Na meia-idade, a sombra começa a bater na porta da consciência. Tudo aquilo que você reprimiu para ser aceito ou ter sucesso, desejos, talentos, emoções, questionamentos, começa a emergir com força. Talvez você tenha sufocado uma paixão antiga. Talvez tenha vivido uma vida inteira tentando agradar. Talvez tenha escondido raiva, tristeza ou fragilidade. A sombra não é o seu lado mau. É o lado esquecido. É o que foi rejeitado para você caber no mundo, mas que ainda vive dentro de você. Jung dizia que quanto mais negamos a sombra, mais ela nos controla por trás das cortinas. Ela se manifesta em impulsos, sabotagens, crises, estafa. Integrar a sombra não é se render a ela, é reconhecê-la com honestidade, é admitir: eu também sou isso. E a partir daí, escolher conscientemente quem você quer ser. Essa coragem de olhar para dentro, de escancarar o quarto escuro da alma, é o que separa o adulto do adolescente envelhecido.
é o que separa o desperto do distraído. Sem esse confronto com a sombra, não há individuação, só repetição. Depois de encarar a sombra, nasce algo novo, ou melhor, algo antigo, mas até então escondido, o seu verdadeiro eu. Autenticidade não é ser do contra, nem fazer tudo o que der na telha, é viver com alinhamento interno, é agir de forma coerente com os próprios valores e não com os valores emprestados do mundo. Jung dizia que a persona é necessária, mas jamais deveria comandar a alma. A máscara social deve servir ao indivíduo, não escravizá-lo. Na meia-idade, esse chamado à autenticidade se intensifica. Você começa a perceber o quanto se moldou para caber e o quanto isso te custou. É quando você começa a abandonar as roupas que não servem mais, padrões, papéis, relações, sonhos de outros, e no lugar entra algo mais silencioso, mas mais verdadeiro. Você não busca mais ser aceito, você busca ser real. Essa fase não é fácil. Ser autêntico num mundo que vive de aparências exige coragem. Mas é aí que a vida deixa de ser uma encenação e vira experiência. Jung acreditava que a segunda metade da vida não é apenas uma continuação da primeira. Ela tem um propósito completamente diferente. Enquanto a juventude foca em conquistar o mundo externo, a maturidade é um chamado para mergulhar no mundo interior. É quando o espírito começa a sussurrar, quando os antigos ideais de sucesso e reconhecimento já não bastam. Quando o vazio cobra sentido, não status. Aqui surge a individuação espiritual, não no sentido religioso tradicional, mas como uma integração mais profunda com algo maior. Um senso de unidade com a vida. Com o tempo, com a própria alma, é quando você para de correr e começa a caminhar, para de provar e começa a viver. Jung chamava isso de tornar-se quem você é, uma jornada de reconexão com a totalidade do ser. Esse é o convite da segunda metade da vida. Não ser mais, mas ser inteiro. A vida realmente começa quando você decide parar de viver no piloto automático, quando para de seguir o que esperam de você e começa a seguir o que você realmente é. Não importa se você tem 40, 50 ou 60 anos, enquanto você respira, ainda há tempo para recomeçar, tempo para se encontrar. Jung nos lembra, aceitar a si mesmo é a coisa mais difícil, mas também a mais libertadora. E talvez, só talvez, seja esse o verdadeiro sentido da vida, tornar-se inteiro. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa desse lembrete. Comenta aqui embaixo. Você sente que está vivendo quem você realmente é? Ou ainda está se procurando? Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui a gente continua mergulhando fundo nas grandes questões da alma. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, se reencontre.